final da greve dos roteiristas, né? A greve dos atores, ela segue firme e forte, mas aqui Sim. acho que dá para dar vamos dar um geral, né, sobre essa história, Sim. que eu acho que muita gente pode não estar sabendo, etc. E é um assunto muito relevante quando a gente fala de entretenimento, e o nosso canal é sobre entretenimento, né? Então faz muito sentido a gente falar sobre isso, né? E também somos apoiadores da greve, a gente fala isso em todo o programa que a gente faz, que eu acho que é muito necessário a gente se posicionar sobre esse caso. Exatamente. Mas então, desde 1º de maio desse ano, o Sindicato dos Roteiristas de Hollywood, né, dos Estados Unidos, eles entraram em greve por uma série de reivindicações, mas que principalmente teciam sobre os residuais. O que são os residuais? Quando uma série era exibida, por exemplo, numa TV americana, na TV americana, ou vendida para outros países, ou um filme também, os roteiristas e todo mundo envolvido na produção ganhavam com aquilo. Só que agora, no streaming, isso fica muito mais difícil de você calcular, justamente porque a série está disponível eternamente, entre muitas aspas, como a gente vem comentando, por exemplo, no nosso podcast que saiu essa semana, da Guerra dos Streams. Vamos lá acompanhar, que tá muito bom, inclusive. Tá no nosso canal principal aqui, tá no mesmo canal que tá rolando essa live. E agora nos streams, como que rola, né? Porque não existe mais como você colocar isso. E assim, Sim. de sucateamento da área, isso também é um ponto que estava sendo falado sobre redução do número de roteiristas em salas de roteiristas, e sobre a questão da inteligência artificial, que foi um ponto bem relevante de discussão, e que os roteiristas, obviamente, precisavam pressionar isso, porque, por exemplo, o chat GPT escrever roteiros, você não acreditar os roteiristas, e como que o direito autoral atua sobre aquilo, né? Então, havia uma série de reivindicações sendo feitas, reivindicações, inclusive, muito válidas, não é mesmo? Exatamente. Então, depois de 148 dias de greve, né, a greve dos roteiristas, ela finalmente Correto. chegou ao fim. A gente já começava a sentir o que poderiam ser alguns impactos que poderiam afetar aí, né? Algumas séries, na verdade, até foram canceladas, a gente chegou a comentar isso, né? Como foi o Comentamos. caso do Amazon Prime e tudo mais. Mas chegou-se a ter alguns acordos, né? Principalmente sobre inteligência artificial, né? Sobre o uso dela, sobre o uso do chat GPT, se um roteirista poderia usar o chat GPT, se ele seria acreditado por conta disso. Então foram aí alguns ajustes que os roteiristas chegaram e agora já deve, né, retomarem algumas produções, séries que Sim. já tinham até sido gravadas, mas podem agora ser revisadas, e também os talk shows dos Estados Unidos, né, eles já devem retornar, né, porque sem os roteiristas não dá para não dá para eles funcionarem, mas essa segunda mesmo eles já devem todos retornarem. Então já dá para sentir de uma forma bem impactante a greve, né. Eu particularmente achava que ela ia se estender por um tempo maior, mas vamos ver se os acordos que se chegaram são realmente vantajosos para o setor e Acho que a se gente vai se pode cumprir o comentar que um foi pouco prometido, né? sobre, né? Eu Sim, acho que sim. é interessante a gente falar sobre os meandros do acordo. Então, ele foi um acordo tal qual tem de ser em greves. Mentira, não tem, mas deveria ser, que é o meu termo, né? O acordo, ele é bem o meu termo, ele tem vitórias roteiristas em áreas bem importantes, que eu vou falar daqui a pouco, mas ele foi um Sim. acordo bem no meio termo. Por exemplo, os roteiristas, eles tinham uma pretensão de que o investimento na área por ano no acordo, fosse de 400 milhões. Esse era o acordo que eles propunham. Já no começo, o primeiro acordo que a Associação das Produtoras, a AMTB, algo assim, que tem ali a Netflix, tem a Warner, a Disney, etc., que estão ali dentro, elas tinham um acordo de 80 milhões por ano. Então, assim, complicado, A complicado. diferença. E o acordo, no final, ele tendeu ao meio termo de 230 milhões por ano. Esse foi o que eles conseguiram de residuais, de reajustes salariais anuais, etc. Mas eu vou comentar cada ponto. A questão dos reajustes, ela era a parte mais simples de resolver, eu acho, de toda essa história. O problema residia realmente nos residuais, na sala de roteiros e na inteligência artificial, que eu acho que são pontos legais a gente comentar. O Sim. primeiro ponto da sala de roteiristas foi o meu termo, que atuou bastante nesse sentido. Porque havia assim, um cenário de que essas associações elas estavam querendo de que, por exemplo, algumas séries mais curtas, etc., tivessem salas de roteiristas de 1 a 3 roteiristas. Então, muito pouco. Sim. Uma sala de um É. roteirista nem é uma sala, né? É um roteirista só, né, no caso. E também essa medida de 1 a 3 a gente sabe que vai sempre se mirar na redução de gastos, então na prática seria uma pessoa. Exatamente. E os roteiristas queriam de 6 a 12 por sala de roteiristas. O acordo firmado foi de 4 a 6,
para a maior parte das séries. Séries com mais de 3 episódios, eu acho que tem uma obrigação de 6 roteiristas. Por exemplo, série de TV aberta, e normalmente isso gera um ponto que acontecia bem mais, porque são muito mais episódios para escrever, isso gera uma realidade um pouco maior. Mas agora, outras séries, principalmente séries de streaming, etc., é de 4 a 6 roteiristas por sala, a métrica, né? E lembrando que todo esse acordo ele dura 3 anos. Lá em 2026 ele será revisto novamente, e vai ter que acontecer mais uma rodada de negociações, vamos ver se vai se manter, essas coisas ou não. Então, dura por 3 anos todas essas conquistas, depois voltaremos aí à luta, né? Mas as salas dos roteiristas, acho que foi normal, né? Foi esses Acho dois que não lados. foge muito do normal, né? Assim, acabou que o máximo foi o que os roteiristas queriam como mínimo, e o Sim, mínimo supera o que as produtoras queriam como máximo. Então exato. há um equilíbrio, realmente. Acho que é coerente. Também não quer dizer que tem essa quantidade que uma produtora, de repente, ela queira uma sala maior, não quer dizer que ela não vai poder, né? Exato. Só estabelece um mínimo mesmo, né? Uma diretriz média. Então acho que foi equilibrado. Exatamente. Aí agora, sobre a questão dos residuais, também há toda uma questão sobre isso. Porque, principalmente, como os números do streaming são contabilizados e Ocultos. divulgados. Porque são ocultos, né? Sim. É segredo de empresa, né? Segredo de negócio. Eles colocam esses números e eles soltam os números que eles querem soltar, né? A Netflix é super famosa por isso, né? Soltando, é a série mais famosa das últimas 24 horas de não sei o que, não sei o que lá. Eles soltam esses números, mas os números, por exemplo, de todas as séries nós não temos acesso, né? Sim. Existem ali algumas empresas que tentam, lá nos Estados Unidos, etc., trazer isso. Elas podem ser relevantes, mas elas não são, por exemplo, a medição de uma audiência de TV aberta, como, por exemplo, é o Ibope aqui no Brasil. Não Uma traz o medida mesmo bem nível mais de precisa. confiança, etc. E nos Estados Unidos também não tem uma forma de você medir o streaming, né, para trazer esses residuais de quando a série está sendo revista, etc. E o acordo foi de que os residuais eles vão ser aumentados, né? Tem uma porcentagem, mas eu pessoalmente não lembro no momento, mas há um percentual de aumento. E de que agora as empresas de streaming elas passarão esses dados de forma confidencial para os sindicatos. E os sindicatos farão esse cálculo. A questão no direito, realmente, de contar com a boa-fé. Irás contar com a boa-fé das empresas, de passar Muita esses boa fé. dados. Porque se você não tem uma Exato. maneira de fiscalizar esses números, eles podem passar o que eles quiserem, essa é a verdade. Exatamente. Então, assim, o acordo ele coloca que é a boa-fé. Vai ter que ser a boa-fé das empresas aí. E, né? Essa Pensem parte é bem sobre. complicada. Pensem aí sobre, né? Mas isso foi estabelecido. Mas agora sobre a inteligência artificial, acho que é a grande vitória dessa greve, né? Eu acho que foi a melhor parte do acordo em si, é a parte da inteligência artificial, então vamos falar o que eles conseguiram com a inteligência artificial. Primeiramente, a grande conquista é de que nenhuma empresa, nenhuma produtora pode obrigar um roteirista a usar a inteligência artificial. Então, por exemplo, esse era um grande medo de você, então, para demitir outros roteiristas, etc., principalmente numa sala de roteiro, você deixar ali uma pessoa e você obriga ela a usar a inteligência artificial para repor mão de obra. Isso é proibido, está terminantemente proibido até 2026, vamos ver se 2026 isso muda, etc. Mas isso eles conseguiram. E de que obras feitas por inteligência artificial que podem acontecer, por exemplo, o roteirista pode, de livre e espontânea vontade, usaram da inteligência artificial para consulta, etc., para melhoria de roteiro. Mas uma coisa que é baseada totalmente em ideias de IA, de inteligência artificial, tipo ChatGPT, etc., não vale para direito autoral. Então, não é protegido por direito autoral. Ou seja, não pode ser usado como obra base, né? Então, ela é Isso é livre. bom também, apesar de ser. A maioria das medidas, obviamente, elas vão focar em beneficiar os roteiristas, é claro. Mas essa é uma medida interessante para prevenir de pessoas que possam agir de má fé, né? Porque, de repente, é uma pessoa mal intencionada, se diz roteirista, ou até pode ser um roteirista mal intencionado, usa de uma ferramenta dessa e diz que é autoral dele. Claro. Então, a pessoa talvez não tenha nenhum tipo de mérito, né? Então, é uma maneira até de proteger o próprio sindicato de repercussões negativas que pessoas poderiam trazer. Exatamente. Então, essa acho que foi a principal conquista. E eu acho que a greve ela foi muito válida. Eu acho que vocês viram as melhoras que tiveram,
né? Vamos ver como vai ser daqui 3 anos na negociação. Mas é aquele caso, tipo assim, as produtoras queriam que essa greve parasse desde o começo. Queriam que eles cedessem ao acordo de 86 milhões, por exemplo, de 80 milhões ali. Mas foi eles persistindo, né? Eles Sim, persistiram, os atores entrarem junto, dá um peso. Inclusive, eu acho que muito. agora o documento, né? Essa base de conquistas da greve soterista, acho que será muito usada no caso dos atores. Eu acho que se eles chegaram nesse meio acordo com os roteiristas, faz sentido chegar no mesmo acordo proporcional aos atores também. E foi muito importante. A União, ela fez a força. Ela não fez açúcar, Sim. ela fez a força nesse momento. Muito bom. E eu acho que também foi importante a greve, porque por conta de ChatGPT, essas coisas, vinha uma tendência muito forte da inteligência artificial. E se eles não tivessem dado um par agora, peraí, vamos repensar o uso dessa tecnologia. Talvez isso virasse uma bola de neve que não tivesse como parar depois. As consequências, acho que se tivesse Sim. postergado a greve, poderiam ser irrecuperáveis. Então, para mim, também foi muito bem pontuado, assim. E né, não tiveram impactos tão fortes na questão de atrasar produções, essas coisas, mas foi importantíssimo para, acho que para prevenir realmente de problemas futuros. Correto. E agora sobre bases práticas, né? A Variety ela soltou uma lista de produções que os estúdios agora, com o final da greve dos roteiristas, vão dar força total para a ignição de roteiros de próximas temporadas, etc. No caso, a Sim, Netflix ela vai dar força total para a finalização dos roteiros da segunda temporada de Wandinha e da última temporada de Stranger Things. Esses vão ser os principais focos deles nesse momento. Faz todo sentido, né? De sim. marketing. E da HBO é The Last of Us, The White Lotus e tinha uma outra série que eu esqueci. Mas uma série já. É uma renovação ou uma série É nova? uma série de nova temporada. Esqueci, pessoalmente, mas The Last of Us e The White Lotus estavam com certeza entre as séries que eles iam colocar mais força aí para roteiros de suas The White Lotus na terceira temporada e The Last of Us da sua segunda temporada. Lembrando que Faz não muito sentido. afeta House of the Dragon. House of the Dragon, inclusive, terminou as gravações dessa semana, da sua segunda Pode sofrer temporada. revisões e regravações no máximo, mas eu acho que são casos bem pontuais, se acontecer. E achei até um bom pouco tempo, considerando o que foi da primeira temporada, de pós. Eles estão pensando em estrear ali em maio de 2024. Achei até bem mais rápido do que eu imaginei que seria. A primeira demorou mais de um ano para ser feita, né? Foi. De pós durou mais de um ano, com certeza, da primeira temporada. E esse eles estão É. colocando ali uns 8 meses, né? Considerando que não dá para estrear em maio, teria que ser tipo abril, etc. Uns 8 meses aí de pós, vamos ver como que vai ser isso aí, né? E Talvez se eles tenham contratado o pessoal das últimas temporadas de Game of Thrones, todo mundo de novo. Exatamente. Ah, mas os efeitos são bons, isso aí não é inegável. São bons, sim.